Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos na introdução, vamos estudar hoje o segundo item, que se chama Autoridade da Doutrina Espírita. Então, sem demora, vamos para o texto. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mister acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações, conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo o mundo. Então, eu chamo a atenção de você, que está me assistindo agora, para uma coisa. Infelizmente, né, no movimento espírita, existe muito de religiosidade, espiritismo não é religião, mas existe muito de religiosidade, e especialmente a maioria das casas espíritas, por exemplo, ficam perdendo tempo organizando grupos de estudos para estudar romance espírita. Por que eu estou dizendo que é perdendo tempo para estudar romance espírita? Aí você pode me julgar, tá? Pode me tacar pedra, não tem problema nenhum. É o meu modo de pensar. É o seguinte, a doutrina espírita foi feita assim. Mais de 1000 espíritos, mais de 1000 médiuns. Eu estou chutando aqui, tá? Mais de 1000 médiuns foi. Teve mais de 1000 espíritos, mas assim, muitos espíritos, né? Mas muito mesmo. Construíram, cada um botou um tijolinho na construção dessa obra orquestrada pelo nosso querido Allan Kardec. Então, isso passou especialmente pelo crivo da razão. Tudo foi extensamente analisado por Kardec e também por muitos eruditos da época que trabalhavam junto. Então, Kardec compartilhava sempre tudo com todo mundo, né, nesse grupo, para ter a fé raciocinada, né, que a razão vem na frente. Ok. Imagine este panorama. Agora, imagine outra coisa. Um médium, uma pessoa, sentada na sua sala, no seu escritório, na sua cozinha, psicografando um romance inteiro ditado por um espírito. Perceba, um para um. Por mais respeitável que seja este médium, e nós temos médiuns muito respeitados, né? Que merecem toda a nossa consideração pela história de vida, por tanto que amaram, por tanto que dedicaram a vida, né? E dedicam a vida, mas ainda assim é um médium para um espírito. Portanto, o que está nesse romance, por exemplo, vai ser a visão daquele espírito que foi bem ou mal interpretado e passado no papel. Entende que isso não passou pelo crivo de absolutamente ninguém, não teve construção coletiva. Ok. Evandro, você está falando então que não tem que dar bola para nenhum romance espírita, que isso é tudo furada. Não estou falando isso. Estou dizendo que romance espírita tem o mesmo papel que um romance qualquer. É para entreter, para trazer um calorzinho, para a gente chorar, para a gente vibrar, mas não é objeto de estudo. Até mesmo porque romances muito famosos, psicografados, por exemplo, por Chico Xavier, por Divaldo, por tantos outros, têm coisas que são absurdamente contrárias ao que está na doutrina espírita. Me explica. E aí você vai largar a doutrina para estudar romance espírita? A maioria das casas espíritas não estudam sequer
o livro dos espíritos. Isso é muito grave. Por quê? Aí a gente fica ao sabor de que eu li no nosso lar, então isso existe de verdade. Não. É a visão de um espírito, né? Da vivência dele. Não significa que é só isso que exista. As pessoas, por exemplo, eu costumo dizer, né? Tem essa fascinação para depois que desencarnar, ir para o nosso lar. Desculpa, eu não quero ir. Porque o nosso lar fica no umbral para começo de conversa. É um lugar restrito, fechado, um lugar que você precisa ter casa. Você precisa tomar sopinha de água para se alimentar. Você precisa pegar um aerobus, porque você não consegue voar como espírito. Não, gente, nada disso está na doutrina espírita. Entende? A doutrina é muito clara que, assim, depois que a gente desencarna, a gente pode estar onde quiser ou onde a gente conseguir chegar. Né? Pode ser tanto em lugares ruins quanto em lugares bons, mas assim, se eu posso estar onde eu quiser e eu tenho condição, por que eu vou me contentar de ficar no umbral, na região perto do planeta? Eu vou para outra galáxia, eu vou para outro canto, eu vou conhecer coisas novas. Não estou preocupado com isso. Claro que isso depende de mim, depende. Mas assim, esses romances às vezes tornam a verdade que não é verdade na doutrina espírita. Por isso a gente tem que ficar muito atento, né? E esse texto já fala, se os espíritos que a revelaram se houvesse manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem. Entende? É isso. Está aqui, né? Na introdução. Na introdução do Livro dos Espíritos. Olha que interessante. Do Livro dos Espíritos. Do Evangelho segundo o Espiritismo. É que eu fui clicar aqui, o danado me desmarcou tudo. A próxima leitura que a gente tem que falar. Esse mouse está muito divertido e engraçadinho, mas a gente pega e seleciona de novo e vai de novo, que eu vou botar o Zezinho para ler. Caso você não conheça o Zezinho, você já ouviu, é um leitor de acessibilidade que tem no Mac, então todo mundo pode ter essa acessibilidade. Às vezes ele dá umas engasgadas, mas na maioria das vezes ele é muito melhor do que eu. Então, vamos lá, continuando no estudo. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo, já não será assim, quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ademais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimassem-se todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos dissedentar-se nela. Faltem os homens para difundi-la, haverá sempre os espíritos, cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. São, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação, com o auxílio dos inúmeros médiuns que, também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Se tivesse havido unicamente um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. Qualquer que fosse a classe a que pertencesse, tal intérprete houvera sido objeto das prevenções de muita gente e nem todas as nações o teriam aceitado, ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos da terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, e todos os aceitam. O espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente, nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre seja assim, para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões, em vez de apaziguá-las. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e, também, a causa de sua tão rápida propagação. Ao passo que a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos, milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. É uma vantagem de que não gozaria ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais,
nem as subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Entendeu a diferença, né? Como é gritante essa diferença de uma coisa para outra, né? De um romance mediúnico para a doutrina espírita, já que os espíritos se manifestaram nos 4 cantos do planeta. Quem inventou esse negócio de 4 cantos? Né? O planeta não tem canto. Então, eles se manifestaram em todos os lugares do planeta, por muitos médiuns. Por isso que é a doutrina dos espíritos, né? O livro dos espíritos, não é o livro do Kardec, é o livro do fulano, do tal espírito. Muitos espíritos nem têm nome, né? Não colocam. Como, por exemplo, quem foi o orientador e coordenador de todo o trabalho se denominou espírito de verdade. Então não quis dar um nome para ele mesmo. Pode ser qualquer um. É um espírito feliz, um espírito de grau elevado e que coordenou o trabalho. Qual o nome dele? Que importância isso tem? Nenhuma. Então, dá para entender porque a doutrina espírita tem essa autoridade, né? E que a gente tem que estudar a doutrina espírita e ler os romances em casa, se divertir, se emocionar, ir assistir filmes, né? Que agora vai ter o nosso Lar 2, teve o nosso Lar 1, muito legal, bacana, vá, experimente, conheça, mas estude a doutrina. E aí você vai saber as diferenças que são apontadas nos filmes, nas coisas, nos romances, né? Então é isso. Vamos continuar. Não é essa, porém, a única vantagem que lhe decorre da sua excepcional posição. Ela lhe faculta inatacável garantia contra todos os cismas que pudessem provir, seja da ambição de alguns, seja das contradições de certos espíritos. Tais contradições, não há negar, são um escolho, mas que traz consigo o remédio, ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar, individualmente considerados, na posse de toda a verdade, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens, que entre eles, como entre estes, há presunçosos e sofômanos, que julgam saber o que ignoram, sistemáticos, que tomam por verdades as suas ideias, enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que lhes não pertencem, para impingirem suas utopias. Daí resulta que, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito e que imprudente fora aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos. Percebeu? Quem está falando isso são os espíritos e Kardec, né? Resulta que, com relação a tudo o que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, ou seja, sem uma garantia que aquilo é real, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e é imprudente aceitá-las e propagá-las levianamente como verdade absoluta. O que se faz no movimento espírita? Isso. Pega uma informação de um livro, de um romance espírita, e diz que isso é real, né? Mesmo que seja contra o que está na doutrina espírita. Então, desculpa, gente, isso não é espiritismo. É qualquer outra coisa, mas não é espiritismo. Beleza, quer fazer isso, faça, mas tira o nome, troca o nome, né? E aí ele diz ainda, o primeiro exame comprovativo, ou seja, o primeiro exame que comprova as mensagens, as coisas ensinadas, né? Sem contradita, o da razão, o qual cumpre se submeta, sem exceção que venha. Sem exceção! Não tem espírito porque tem um nome, olha, tal espírito. Então, tudo que ele falar, eu assino embaixo que é verdade. Não é. Não é. Isso está na doutrina espírita. Não sou eu que estou falando. Né? A gente é enganado muito tempo. Então, meu amigo, minha amiga, não caia nisso. Tá? Razão primeiro. Qualquer mensagem, se você estudar o livro dos médiuns, vai estar lá muito claro. Tem que ser... O nome não importa. Olha, eu recebi uma mensagem de Jesus Cristo. Qual é o teor da mensagem?
Vamos analisar o teor da mensagem. É isso que importa, não é o nome que tem, tá? Estou empolgado hoje. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Incompleto, porém, ficará esse exame, em muitos casos, por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos? Buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. Entendeu? É muito legal que essa introdução dá uma lavada assim, para a gente entender como é que funciona a doutrina espírita, né? E que estamos, como movimento espírita, absurdamente errados, no caminho errado. E eu não tenho nenhum problema em dizer disso, porque eu já estive nesse caminho, eu já estive enganado a esse respeito, mas, seguindo Kardec, estudando cada vez mais, especialmente aqui para o canal, começou a desconstruir muita coisa, e aí encontrando pessoas que pensam desse modo kardeciano ou kardeciano, enfim, desse modo espírita de verdade, percebi que eu não estava sozinho no caminho, né? E isso me abriu. E é isso que eu estou tentando fazer com você, abrir a sua cabeça. Mas, não acredite no que eu digo. Vá estudar, vá pesquisar, tá? Vamos continuar aqui. A concordância no que ensinem os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. A mais fraca de todas ocorre quando um médium, a sós, interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que, se ele estiver sob o império de uma obsessão, ou lidando com um espírito mistificador, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Tampouco garantia alguma suficiente haverá na conformidade que apresente o que se possa obter por diversos médiums, num mesmo centro, porque podem estar todos sob a mesma influência. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos, a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários, mas do que respeita aos princípios mesmos da doutrina. Prova a experiência que, quando um princípio novo tem de ser enunciado, isso se dá espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, senão quanto à forma, quanto ao fundo. Se, portanto, aprouver a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado unicamente nas suas ideias e com exclusão da verdade, pode ter-se a certeza de que tal sistema conservar-se-á circunscrito e cairá, diante das instruções dadas de todas as partes, conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. Foi essa unanimidade que pôs por terra todos os sistemas parciais que surgiram na origem do espiritismo, quando cada um explicava à sua maneira os fenômenos, e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Essa base em que nos apoiamos, quando formulamos um princípio da doutrina, não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Não nos arvoramos, absolutamente, em árbitro supremo da verdade e a ninguém dizemos, crede em tal coisa, porque somos nós que vô-lo dizemos. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal que pode ser verdadeira ou falsa, visto que não nos consideramos mais infalível do que qualquer outro. Também não é porque um princípio nos foi ensinado que para nós ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Então, a primeira coisa que vem não é porque vem de espírito. Olha, você tem... Espírito é gente. Você tem opinião de gente. E ultimamente a gente percebeu quanta gente com opiniões imbecis que existem no mundo, né? Com coisas inaceitáveis, inacreditáveis. Você acha que no mundo espiritual é diferente? Só espírito de luz se comunica. Não! Qualquer espírito se comunica. Especialmente aqueles que são pseudo-sábios, que fingem que sabem uma coisa e falam um monte de baboseira vestidinho de palavras bonitas, difíceis de compreender. Olha que pompa, não sei o que. Você vai analisar a mensagem, é uma porcaria. Então a primeira coisa que vem é o teor da mensagem. E Kardec, os espíritos estão nos ensinando aqui que é isso. Não importa a opinião pessoal de ninguém, importa a razão humana, né?
do que desta mensagem. Na posição em que nos encontramos, a receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamos-nos em condições de observar sobre que princípios se estabelece a concordância. Essa observação é que nos tem guiado até hoje e é a que nos guiará em novos campos que o Espiritismo terá de explorar. Porque, estudando atentamente as comunicações vindas tanto da França como do estrangeiro, reconhecemos, pela natureza toda especial das revelações, que ele tende a entrar por um novo caminho e que lhe chegou o momento de dar um passo para diante. Essas revelações, feitas muitas vezes com palavras veladas, são frequentemente passado despercebidas a muitos dos que as obtiveram. Outros julgaram-se os únicos a possuí-las. Tomadas insuladamente, elas, para nós, nenhum valor teriam, somente a coincidência lhes imprime gravidade. Depois, chegado o momento de serem entregues à publicidade, cada um se lembrará de haver obtido instruções no mesmo sentido. Esse movimento geral, que observamos e estudamos, com a assistência dos nossos guias espirituais, é que nos auxilia a julgar da oportunidade de fazermos ou não alguma coisa. Essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Aí é que, no porvir, se encontrará o critério da verdade, o que deu lugar ao êxito da doutrina exposta em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns foi que em toda a parte todos receberam diretamente dos Espíritos a confirmação do que esses livros contêm. Se de todos os lados tivessem vindo os espíritos contradizê-la, já de há muito haveriam aquelas obras experimentado a sorte de todas as concepções fantásticas. Nem mesmo o apoio da imprensa salvaria do naufrágio, ao passo que, privadas como se viram desse apoio, não deixaram elas de abrir caminho e de avançar celeremente. É que tiveram o apoio dos espíritos, cuja boa vontade não só compensou, como também sobrepujou o mal-querer dos homens. Assim sucederá a todas as ideias que, emanando quer dos espíritos, quer dos homens, não possam suportar a prova desse confronto, cuja força a ninguém é lícito contestar. Suponhamos, praza alguns espíritos ditar sobre qualquer título um livro em sentido contrário. Suponhamos mesmo que, com intenção hostil, objetivando desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações apócrifas. Que influência poderiam exercer tais escritos desde que de todos os lados os desmentissem os espíritos? É com a adesão destes que se deve garantir aquele que queira lançar em seu nome um sistema qualquer. Do sistema de um só ao de todos, medeia a distância que vai da unidade ao infinito, que poderão conseguir os argumentos dos detratores sobre a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas provindas do espaço se façam ouvir em todos os recantos do universo, e no seio das famílias, a infirmá-los. A esse respeito, já não foi a teoria confirmada pela experiência? Que é feito das inúmeras publicações que traziam a pretensão de arrasar o espiritismo? Qual a que nem lhe retardou a marcha? Até agora não se considera a questão desse ponto de vista sem a contestação um dos mais graves. Cada um contou consigo sem contar com os espíritos, entende? Muitos já tentaram e muitos até fizeram bastante sucesso aí, desacreditando ou ensinando coisas contrárias que a própria doutrina espírita traz para a gente essas informações. Então, evidentemente que a gente precisa estar sempre atentos e fortes, como diria a nossa saudosa Gal, para não cair em roubada, né? Para não cair em fake news. Fake news, desde a época que o espiritismo foi escrito, né, foi criado, que existem as fake news com o objetivo de desacreditar ou com o objetivo de poder pessoal. Olha, gente, eu não conheço 1, 2 ou 3 médium, eu conheço muito médium publicador de livro porcaria, falando, colocando os próprios preconceitos pessoais, sua visão distorcida política, sabe? Coisas assim assustadoras, e tem milhares de seguidores e trouxas que compram os seus livros e batem palma. Não conseguem enxergar os absurdos que estão lá. Por que isso? Presumo, porque não estudaram a doutrina espírita, né? Então cai nessa coisa do pessoal. Se está no pessoal, se está nesse poder por influência, nesse coach espírita, né, de grandes palestrantes, de gente famosa, etc. e tal, abre os teus 2 olhos.
e até o do meio, como dizem nossos amigos indianos, assim. Abra os olhos e analise friamente. Tem coisas lindas, maravilhosas e tem coisas podres. Não é porque está no nome do tal médium que escreveu, tem uma obra lindíssima e maravilhosa e que coerente, que se analisa, que a próxima obra que ele psicografar vai ser também assim. Pode ser que ele esteja enganado pelo próprio espírito ou por outro espírito que se aproximou e vai escrever porcaria. Então, não quer dizer que uma pessoa sempre... então escrever um livro horrível quer dizer que tudo o anterior está desconsiderado? Não. Desde que a gente aprenda a analisar logicamente as coisas. Aí você pode ler o que você quiser. Não vamos fazer que nem o nazismo, queimar livro para que as pessoas não tenham conhecimento. Não. Leia tudo. Leia de tudo. Leia tudo que você tiver vontade. Mas use o bom senso para acreditar ou não o que aquelas obras trazem. Isso fora da doutrina ou dentro da doutrina. Beleza? Vamos continuar. O princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações que poderiam sujeitar o espiritismo a seitas que se propusessem apoderar-se dele em proveito próprio e acomodá-lo à vontade. Quem quer que tentasse desviá-lo do seu providencial objetivo, mal sucedido se veria, pela razão muito simples de que os espíritos, em virtude da universalidade de seus ensinos, farão cair por terra qualquer modificação que se divorcie da verdade. De tudo isso ressalta uma verdade capital, a de que aquele que quisesse opor-se à corrente de ideias estabelecida e sancionada poderia, exceto, causar uma pequena perturbação local e momentânea, nunca, porém, dominar o conjunto. Mesmo no presente, nem, ainda menos, no futuro. Também ressalta que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos ainda não elucidados da doutrina não constituirão lei, enquanto essas instruções permanecerem insuladas, que elas não devem, por conseguinte, ser aceita senão sob todas as reservas e a título de esclarecimento. Daí a necessidade da maior prudência em dar-lhes publicidade, e, caso se julgue conveniente publicá-las, importa não as apresentar senão como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, porém, carecendo sempre de confirmação. Essa confirmação é que se precisa guardar, antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, a menos queira ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Entende? Tem que tomar cuidado. Sempre. A razão tem que vir sempre antes, né? E daí a gente analisa também as coisas da própria doutrina espírita, sem medo de ser feliz, tá, gente? Sem cair na arrogância de se sentir, quem sou eu que vou analisar? Não. A humanidade evolui, né? O conhecimento humano evolui. Tá aí as nossas leis cívicas, né? Que o tempo todo estão evoluindo. O que era aceitável há 10 anos atrás, hoje dá cadeia. Entende? Tudo vai evoluindo e vai evoluindo para melhor. Tem coisa que anda para trás, né? Mas enfim, essa parte a gente passa. E isso também está coerente com a doutrina dos espíritos, né? Kardec, se tivesse vivo, ele publicaria outras edições do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo. Com certeza, como fez o Livro dos Espíritos, como fez o Evangelho, né? Isso que a gente está estudando, a terceira edição, quer dizer, revisada, etc, etc. Mudou até o nome. Entende? Então não tem nada demais nisso. A gente precisa parar desse misticismo de que, olha, a gente imagina Moisés, né? Aquela historinha bíblica, né? Que para mim não passa de um mito, mas enfim, a gente estuda isso também. Que Moisés subiu no monte, aí Deus falou com ele, talhou pedras e blá blá blá, com os 10 mandamentos. Então a gente é induzido a acreditar que é sempre esse negócio de que, olha, Deus falou comigo, tá lotado de gente, pastor, padre, né? Os que se intitulam de Deus, por exemplo, que a gente sabe que são podridão e que fala em nome de Deus. Deus falou comigo. E um monte de médium também. Porque tal espírito falou comigo. Desculpa, gente, mas tem que comentar. Vocês já repararam quantos e quantos médiuns e casas espíritas incorporam Bezerra de Menezes? Você jura que é ele que está em todos os lugares? Como é que eu vou saber disso? Pode ser, mas pode não ser. Pelas mensagens. Bezerra de Menezes foi um político,
né, acima de tudo, progressista, que estaria aí, hoje em dia, do lado progressista da política. Ou você pode chamar de esquerda, enfim, defendendo o humanismo. Não defendendo o contrário. Defendendo os ricos, né? Claro, como fez a vida inteira. Aí você pega uma mensagem completamente contrária disso e tá assinado bonitinho. Bezerra de Menezes. Ah, mas não é mesmo. Vai estudar sobre Bezerra de Menezes, vai ver a vida dele, vai ver no que acreditava, no que produziu. E aí compara com a mensagem que você recebeu. Né? Eu sei que eu estou tocando um monte de feridinhas do movimento espírita. De novo, é a minha visão, você acredita se quiser, mas se eu conseguir te colocar uma pulguinha atrás da orelha, pode ser que eu não esteja certo, mas a doutrina espírita é puro questionamento. Eu vou te lembrar, o livro dos espíritos é composto, se não me engano, de 1019 perguntas, 1019 questionamentos. E aí, corra de casa espírita, que os dirigentes, palestrantes, ou seja lá o que for, não deixa você perguntar. Não deixa os jovens questionarem. Gente, que espiritismo é esse? É qualquer outra coisa, menos é religião que eles estão fazendo. É uma igreja que tem apelido de espírita. Mas na verdade é uma igreja que você tem que acreditar porque é dogma. Não, porque tal espírito falou, você não pode questionar. Quem disse, cara pálida? Kardec questionava o tempo todo tudo quanto é tipo de espírito, até os mais evoluídos. Entende? Não tem nada demais. Respeitosamente, não tem nada demais. É assim que tem que ser. É assim que a doutrina espírita é. Mas vamos continuar? Já disse que eu estou falando demais? Acho que já falei, né? Vamos lá. Com extrema sabedoria procedem os espíritos superiores em suas revelações. Não atacam as grandes questões da doutrina senão gradualmente, à medida que a inteligência se mostra apta a compreender verdade de ordem mais elevada e quando as circunstâncias se revelam propícias à emissão de uma ideia nova. Por isso é que logo de princípio não disseram tudo, e tudo ainda hoje não disseram, jamais cedendo à impaciência dos muito afoitos, que querem os frutos antes de estarem maduros. Fora, pois, supérfluo pretender adiantar-se ao tempo que a providência assinou para cada coisa. Porque, então, os espíritos verdadeiramente sérios negariam o seu concurso. Os espíritos levianos, pouco se preocupando com a verdade, a tudo respondem. Daí vem que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Os princípios acima não resultam de uma teoria pessoal, são consequência forçada das condições em que os espíritos se manifestam. É evidente que, se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões de outros dizem o contrário algures, a presunção de verdade não pode estar com aquele que é o único ou quase o único de tal parecer. Ora, pretender alguém ter razão contra todos seria tão ilógico da parte dos espíritos, quanto da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente ponderados, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca a resolvem de modo absoluto, declaram que apenas a tratam do seu ponto de vista e aconselham que se aguarde a confirmação. Por grande, bela e justa que seja uma ideia, impossível é que desde o primeiro momento congregue todas as opiniões. Os conflitos que daí decorrem são consequência inevitável do movimento que se opera. Eles são mesmo necessários para maior realce da verdade e convém se produzam desde logo, para que as ideias falsas prontamente sejam postas de lado. Os espíritas que a esse respeito alimentassem qualquer temor podem ficar perfeitamente tranquilos. Todas as pretensões insuladas cairão, pela força mesma das coisas, diante do enorme e poderoso critério da concordância universal. Não será a opinião de um homem que se aliaram os outros, mas a voz unânime dos espíritos. Não será um homem, nem nós, nem qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita, tampouco será um espírito que se venha impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra, por ordem de Deus. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita. É essa a sua força, a sua autoridade. Quis Deus que a sua lei assentasse em base inamovível e por isso não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. Entende? O espiritismo é uma criação coletiva e de lógica. É por isso que é encantadora, né? Eu me encantei com o espiritismo, eu era católico, né? Super praticante, fiz de tudo na igreja católica, só não fui padre ou coroinha, que na minha cidade não tinha, mas fiz de tudo. E aí,
Quando eu comecei a questionar algumas coisas, automaticamente eu perdi a fé e deixei de ser católico, porque não haviam respostas. Só havia assim, isso é mistério de Deus. Isso é porque é dogma. Dogma é assim, você acredita porque eu estou dizendo. Não pode questionar, não pode nada. É dogma. Pronto, acabou. Não sem muito me machucar, isso aconteceu, né? Porque era uma coisa que eu acreditava desde criancinha, desde quando eu fui ensinado a falar. E aí, de repente, você começa a questionar e esses questionamentos não têm respostas. E foi assim que eu deixei de ser católico. E, por bondade divina, numa situação nada a ver, eu tinha um coral e a gente foi gravar um hino de uma fábrica de móveis na cidade de Mirassol, interior de São Paulo. E eu me reuni um almoço com o autor desse hino para a gente conversar. Acho que era um hino a 4 vozes, né? Para a gente conversar como é que ele queria, etc, etc. Fizemos todo esse trabalho voluntário. Pois é. E eu não sei o que foi que eu comecei a falar sobre a minha avó, que tinha recentemente desencarnado, falecido, que eu sentia o cheiro do fogão de lenha dela, que eu sentia o cheiro do perfume dela, que eu sentia o cheiro de violeta, que ela tinha plantação de violetas no jardim. Aquelas violetinhas piquititicas, sabe? Que tinha cheiro. Hoje em dia, as flores estão esquisitas, mas enfim. E daí falei disso, ele não entrou muito no assunto e me deu um livro e foi embora. E nunca mais eu vi essa pessoa. Por meio deste livro, e era um romance espírita, eu enlouqueci. Eu falei, as respostas que eu queria estão aqui. Comecei a ler romances e aí eu descobri a doutrina espírita e comecei a estudar por conta o Livro dos Espíritos e todas as obras. E fiz isso várias vezes, inclusive aqui no canal você tem o estudo completo de tudo quanto é obra fundamental. E isso me fez toda a diferença, porque a fé raciocinada, eu não aceitava qualquer outra coisa que não fosse a fé raciocinada. E o Espiritismo me tirou de um... Eu estava ateu, eu não acreditava nem que existia mais Deus. Hoje eu sei que eu não acreditava no Deus bíblico. Esse cara bipolar que uma hora cria tudo lindo, maravilhoso, outra hora mata todo mundo. Porque não fizeram a minha vontade. Isso não é, pelo amor de Deus, né? Isso é coisa para aterrorizar a criancinha. E a Bíblia está cheia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, de preconceitos de quem escreveu estes livros. Não é a palavra de Deus. Eu lembrei de uma musiquinha que eu cantava quando eu era católico. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do... Não é. Não é. Me desculpe se você acredita nisso. Não é a palavra de Deus. Você encontra tanta violência na Bíblia, tanto preconceito, tanto machismo, misoginismo, homofobia e muita coisa que foi alterada, porque a Bíblia é um livro de domínio público. Se eu, Evandro, quiser alterar a Bíblia, eu vou mudar as coisas que eu quiser nelas, nos livros, nas coisas, botar o que eu quiser e publicar e distribuir, sair vendendo. E dizer, olha, isso é a palavra de Deus. Eu acho que eu já falei, mas tem uma curiosidade. Há Bíblias, especialmente evangélicas, que botam na boca de Moisés, que Moisés disse assim, não praticareis o espiritismo. Ora, que interessante. Aqui no Evangelho a gente vai estudar essa parte de falar com os mortos, onde Moisés aconselhava a não procurar as pitonisas, ou seja, é como se fosse um médium que trabalhava por dinheiro. Então falava o que a pessoa queria ouvir. É como se a gente fosse, enfim, pagar para saber se eu vou casar, se eu não sei quem, não sei o que lá. Então Moisés estava aconselhando isso, segundo os próprios escritos. Mas aí, algumas Bíblias dizem que Moisés dizia que não era para praticar o espiritismo. Não. Espiritismo foi uma palavra que Kardec inventou há 160 anos atrás. Como? Estava na boca de Moisés. Se você ver Bíblias mais antigas, não existe. Você comparar, aliás, se você comparar as Bíblias, você vai ver o quão gritante. Procure aí os temas, contradições da Bíblia, né? Busque
o professor doutor Severino Celestino, que eu tive a honra e privilégio de conhecer, um ser assim de luz e de uma humildade, de uma fofura e de uma inteligência, uma clareza assustadora. Ele é profundo conhecedor das Bíblias, né? E especialmente tem livros dizendo assim, o que disse e o que não disse, né? Jesus, por exemplo, o que estava escrito, o que não está escrito, enfim, que ele coloca essas coisas. Mas vamos terminar o estudo de hoje, que eu estou conversador demais. Vamos lá. Diante de tão poderoso areópago, onde não se conhecem corrilhos, nem rivalidades ciosas, nem seitas, nem nações, é que virão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual. É que nos quebraríamos nós mesmos, se quiséssemos substituir os seus decretos soberanos pelas nossas próprias ideias. Só ele decidirá todas as questões litigiosas, imporá silêncio às dissidências e dará razão a quem a tenha. Diante desse imponente acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito menos do que a gota de água que se perde no oceano, menos do que a voz da criança que a tempestade abafa. A opinião universal, eis o juiz supremo, o que se pronuncia em última instância. Formam-na todas as opiniões individuais. Se uma destas é verdadeira, apenas tem na balança o seu peso relativo. Se é falsa, não pode prevalecer sobre todas as demais. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam, o que constitui novo insucesso para o orgulho humano. Já se desenha o harmonioso conjunto. Este século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu brilho, de modo a dissipar todas as incertezas, porquanto daqui até lá potentes vozes terão recebido a missão de se fazer ouvir, para congregar os homens sob a mesma bandeira. Uma vez que o campo se ache suficientemente lavrado. Enquanto isso se não dá, aquele que flutua entre dois sistemas opostos pode observar em que sentido se forma a opinião geral, essa será a indicação certa do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, nos diversos pontos em que se comunicam, e um sinal não menos certo de qual dos dois sistemas prevalecerá. Maravilha, né? Kardec era muito didático e reafirmava as mesmas coisas de diversos modos para ser absurdamente bem compreendido. Isso é maravilhoso. E ele instigava os espíritos a responder. Então, ele fazia uma pergunta, os espíritos respondiam claramente, e aí ele dava um jeito de perguntar de novo a mesma coisa para causar uma outra resposta dos espíritos, para não ter dúvida nenhuma sobre aquele tema. Então isso é brilhante demais, né? Isso era Kardec, era o professor Rivaio, né? Mas obviamente os espíritos respondiam de outra maneira para não ficar dúvida. Então não tem interpretação do espiritismo. Quando a gente vê tanta barbaridade acontecendo no movimento espírita, não é por causa da interpretação, é porque não estudou mesmo. É porque traz religiosismos, traz coisa de outras religiões, traz convicções pessoais, preconceitos e crenças e tudo mais, e diz que é da doutrina. Não é. Se você estudar, não é. Né? Porque é muito claro. Então, não é que nem a Bíblia, que tem umas coisas difíceis, que você não sabe direito o que está falando, como é que você vai interpretar, porque tem que ser interpretado. Aí você tem a manipulação de padre, pastor e todo mundo que se acha dono da verdade, distorce as coisas, especialmente as passagens mais complicadas, que foram feitas exatamente pela igreja para ser complicada mesmo, para as pessoas escutarem e não questionar. Então é proposital. E o pior é que isso dá interpretações até contrárias do que aquilo que está escrito, né? Como, por exemplo, as igrejas, né? Se não sua maioria, mas a grande maioria delas, cristãs, ditas cristãs, né? Que seguem aí os evangelhos, a Bíblia, etc. e tal, não acreditam na reencarnação. E aí e a gente vai estudar aqui no Evangelho, tem um monte de passagem que Jesus é tão claro, e está claro, eles não conseguiram distorcer o bastante. Por exemplo, no Monte Tabor, e olha, eu tinha um grupo de oração, né? Tinha mais ou menos acho que uns 150 jovens, de sábado à noite, isso era um feito com uma cidade pequenininha, chamava Tabor. Subindo no Monte Tabor, vamos todos louvar o Senhor. Eu acho que era assim que era a musiquinha, que era tema. E aí, quando Jesus estava no Monte Tabor, e os discípulos, né, os apóstolos, discípulos, enfim, viram isso acontecer, ele se transfigurou,
Ou seja, teve uma manifestação do seu perispírito, né? E começou a conversar com Elias, com não sei quem, que são o quê? Espíritos. E muitas vezes, e depois que acabou isso, ele desce, pergunta para os discípulos, o que vocês viram? A gente viu você conversando com isso, com aquilo. O que vocês dizem? Uns dizem que João Batista, Elias... Talvez eu esteja misturando os canais, mas assim, são provas que se alguém suspeitava que João Batista, que pré-anunciou a vinda de Jesus, foi Elias, ou seja lá quem for um dos profetas... Isso chama o quê? Reencarnação. Mas aí eles distorcem isso. E tem outras passagens, a gente vai estudar muita coisa, né? Quem sou eu de ficar falando as bobagens aqui, solta no vento. Mas aqui hoje eu tô conversador. Beleza? Hoje acabou. No próximo episódio nós vamos continuar na introdução e vamos estudar o tema notícias históricas. Obrigado pela sua presença. Olha, muito tempo estamos aqui juntos. Eu te espero no próximo episódio. Até mais. Tchau.